Bora falar de futebol, bora falar sobre o empréstimo de Borja. E aí, o Palmeiras deveria ter emprestado Miguel Borja? O Palmeiras deveria ter testado Miguel Borja? Há dois pontos importantes que precisam ser analisados para responder essa pergunta. E eu vou trazer eles agora aqui para você. Bora falar de futebol? Então inscreva-se aqui no canal do Fragoso, vamos chegar a 30 mil muito em breve, eu estou muito contente com esse número. É claro, ative o sininho para você não perder a notificação dos vídeos, deixe o seu like, pô, a audiência está crescendo, os likes estão ainda não tão próximos da audiência, deixa o seu like, já deixa agora para não esquecer e claro, depois de assistir ao vídeo, eu quero o seu comentário aqui embaixo também, deixando um elogio, deixando uma crítica construtiva, debatendo algum ponto do vídeo, enfim, fique à vontade, o espaço aqui embaixo é todo seu. E claro, aos membros, o meu muito obrigado, se você quiser se tornar um membro, eu vou ficar muito contente também. Então bora para o assunto do vídeo? Bom, o Miguel Borja, ele é um jogador que divide muitas opiniões por conta da última temporada dele no Júnior Barranquilla. Ah, um jogador artilheiro, é um jogador que de fato tem muitos gols. Eu falei sobre a questão dele ser um artilheiro, dele ser um matador, ou dele ser um jogador que, na verdade, perde muitos gols de um modo geral. E aí tem algumas facetas. Falei num vídeo que eu vou deixar aqui, nos vídeos sugeridos, e vou deixar lá no fim do vídeo também, para você que não assistiu, sobre a taxa de conversão de finalizações em gols. Isso é um número, isso é estatística, e isso é importante para analisar um atacante, tá bom? Então, você que quiser acompanhar justamente a análise do Borja nos anos de Palmeiras, nos anos de Júnior Barranquilla, vai lá que você vai entender. Mas basicamente o Borja é um jogador que teve uma temporada artilheira no Júnior Barranquilla, com uma eficácia muito grande, ou seja, um cara que estava com um número muito legal de finalizações para fazer gol. Ele estava com uma média muito interessante de 26%, uma média muito diferente daquela média nas temporadas no Palmeiras, que foi uma média muito abaixo do esperado para qualquer centroavante, com na primeira temporada 11%, na segunda temporada 9%, e na terceira temporada, quando ele praticamente não jogou também, 9%, muito baixa. Para se ter uma ideia, nos artilheiros de 2020 do Campeonato Brasileiro, ele não passa perto em termos de taxa de conversão. Eu fiz um estudo, busquei a taxa de conversão dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2020, e claro, eu estou falando de Campeonato Brasileiro porque você pegar esse número de uma Copa Libertadores, você tem poucos jogos, de um Paulistão, o cara não joga todos os jogos, você tem poucos jogos, de um estadual, por assim dizer, uma Copa do Brasil, são poucos jogos. O Campeonato Brasileiro você tem mais jogos para analisar. E aí, olhando para essa taxa de conversão, olha só, o Luciano teve 27%, o Claudinho 17%, estou falando dos artilheiros, o Galhardo 24%, o Pedro 20%, o Cano 19%, Gabigol 18%, Marinho 18%, Vina 15%. Veja como os números do Borja nas temporadas em que ele esteve no Palmeiras, eles foram bem abaixo. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre isso. Mas agora vamos falar sobre a questão do empréstimo. Afinal, emprestar o Borja é o melhor? Veja só, o Palmeiras recebe um jogador que vem de uma temporada artilheira depois de 3 temporadas que não foram artilheiras no futebol brasileiro. A diferença está muito clara para mim. O Palmeiras pega o Borja hoje em alta. É um jogador em alta. Mas é um jogador que, de um modo geral, aqui no Brasil, não estava em alta. Então o Palmeiras tem duas opções. Ou ele arrisca, e aí ele pode arriscar e falar o seguinte: eu acho, de acordo com o meu estudo, com a minha análise de desempenho, que o Borja melhorou muito, não foi só circunstancial essa eficácia alta no Júnior Barranquilla, e a partir daí, olhando para o meu modelo de jogo, alô Abel Ferreira, olhando para o meu modelo de jogo, eu vou utilizar porque eu sei que o Borja vai funcionar. Tem isso. Agora, é só número o futebol? Não é. E aí vem o segundo ponto a ser analisado. O primeiro é que o Borja não é um matador. Olhando para a eficácia desse jogador, em um recorte grande de jogos, você vai ver, como eu disse, que ele tem uma eficácia muito baixa para um centroavante. Ele precisa finalizar muito para fazer gol. Agora, olhando, esse é o primeiro ponto. Olhando para o segundo ponto, de que ele está em alta, é o momento para você conseguir negociar um jogador que você acha que não vai funcionar no seu time. Então, testá-lo seria correr qual risco? O Palmeiras podia pegar e falar: vou testar o Miguel Borja. Vou pegar o Borja, vou colocar ele no meu time. Se ele começar a perder gol,
se ele começar a não funcionar, o que vai acontecer com ele? Ele vai para o banco de reservas. Indo para o banco de reservas, ele desvaloriza. Desvalorizando, o salário dele cai também? Não, é o mesmo. O Palmeiras vai seguir pagando um salário alto para o jogador. Desvalorizando, eu consigo emprestar ele, eu consigo vender? Não, porque ele vai estar em baixa. Ou você vai fazer um negócio que vai ser muito melhor para outra parte do que para você. Então, esse segundo ponto a ser analisado é muito importante. O Palmeiras pega o Borja num viés de alta e empresta para um outro clube grande do futebol brasileiro, onde ele vai ter a pressão que ele não tinha no Júnior Barranquilla, ele vai viver essa pressão de ter alguém que vai estar no cangote dele para buscar a posição dele, então ele vai precisar fazer gol, ele vai precisar ser eficaz, ele vai ter a pressão das redes sociais mais uma vez, ele vai ter a pressão da visibilidade mais uma vez, e ele não vai ter a compreensão que ele tinha do carinho, por exemplo, do Júnior Barranquilla, que é da terra dele, que ele é torcedor. E além do mais, há um outro fator. O Borja daqui a pouco vai voltar a jogar com o público. Ele fez esse número estrondoso, espetacular, 26%, depois 17% de eficácia em 2 temporadas no Júnior Barranquilla. Eu falei sobre isso no outro vídeo. 26 na primeira temporada, 17 na segunda. Foram números bons, o primeiro um número excelente, o segundo um número bom de 17%. E boa parte desses números foram feitos sem torcida no estádio. Mas mesmo com a torcida, era um Borja que chegava em baixa. Era um Borja que chegava para se recuperar. A situação era diferente. Agora, ele para o Palmeiras é um Borja que chegaria para se provar. E se ele não se provasse, seria aí mais 1 ano e meio de Borja no Palmeiras, trabalhando como um reserva que pouco entra, diante de um Palmeiras muito forte, diante de um Palmeiras que tem o Luiz Adriano, diante de um Palmeiras que tem o William, diante de um Palmeiras que tem Dudu, diante de um Palmeiras que tem Rony, Palmeiras com muitos atacantes. Então, Wesley, então naturalmente seria difícil colocar o Borja se ele não engrenasse. Algo que ele ainda não fez no futebol brasileiro, com a pressão que ele carrega quando chega aqui. Ele não vai ser abraçado pelo torcedor do Grêmio como um jogador que venha cá, você vai receber carinho, você vai receber muita paciência. Não, o torcedor do Grêmio enxerga no Borja um cara que fez gols no Júnior Barranquilla e vai querer o mesmo dele. Um cara que não vai perder gols, um cara que vai resolver jogos. E não vai ter paciência, como a torcida do Júnior, por exemplo, teve, a cidade de Barranquilla teve, com o Borja, colocando um carinho gigantesco num filho da cidade, um torcedor ilustre do time. Não, é diferente o cenário. E aí o Palmeiras testa o jogador. Se depois desse período o Borja ele realmente render, ele engrenar, aí vai depender muito do que está um contrato. Se o Borja tem um passe fixado de bom valor, e aí o Palmeiras pode pegar uma grana, além do valor que já vai receber pelo empréstimo, que é cerca de 1 milhão de euros. E aí o Palmeiras pode conseguir mais uma grana pela compra do Miguel Borja por parte do Grêmio, ou o Palmeiras pode receber um Borja, dependendo do que a negociação permitir, o Palmeiras pode receber o Borja de volta melhor, quem sabe? A depender disso. Ou o Palmeiras pode reemprestar, enfim. Tudo depende muito do que está em contrato. O fato é que, se o Palmeiras opta por pegar este Borja, que não funcionou ainda na pressão do Palmeiras por 3 temporadas, e aí ele volta a ser o Borja, que todos viram com uma eficácia muito baixa de finalização, aí nós estamos falando de uma perda de oportunidade do Palmeiras de deixar de pagar os salários do Borja por muito tempo e de receber um dinheiro pelo Borja. Tem esse ponto. E eu tenho certeza que se a análise de desempenho do Palmeiras, em conjunto com a comissão técnica, enxergassem no Borja um atleta com condições de encaixar no modelo de jogo do Palmeiras, eu tenho convicção de que a diretoria do Palmeiras não negociaria o Borja por empréstimo para uma equipe do futebol brasileiro grande. Eu tenho convicção disso. Aliás, já ouvi isso de algumas pessoas de dentro do Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras faz a melhor opção, olhando para esses 2 pontos. O primeiro ponto, o estatístico, o que ele já produziu, o que ele tem como credencial de irregular, não é um matador. Segundo, quando ele produziu, em que circunstâncias ele produziu? Em circunstâncias de pressão, com o jogador para tomar a posição dele,
precisando dar resultado porque não era carinho, ele era necessidade, ele era solução? Não. Ele rendeu em outra circunstância. Na circunstância mais confortável, em casa, no time do coração, chegando em baixa. É totalmente diferente. Olhando para esses dois pontos, na minha concepção, acho que o Palmeiras toma a melhor decisão ao emprestá-lo. E o Grêmio compra o risco, é bem verdade, para ver se o Borja vai render, se o Borja vai funcionar no futebol brasileiro, novamente enfrentando circunstâncias de chegar com um alto salário, de chegar com uma solução, de chegar com pressão e de ter gente para brigar por posição com ele, correndo o risco dele virar banco de reservas. No caso, o titular é o Diego Souza, que no ano passado teve uma eficácia muito grande, nesse ano ainda não encontrou tanto a eficácia, mas é um jogador que pode tranquilamente colocar o Borja, caríssimo, no banco de reservas. Essa é a minha opinião, olhando para esses dois pontos, o ponto estatístico e o ponto do ser humano Borja. Esses dois convergem e geram um resultado dentro de campo. Na minha concepção, o Palmeiras toma a atitude mais correta de emprestar o jogador ao Grêmio. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, não sou dono da verdade, eu estou olhando de acordo com o prisma que eu tenho, com os dados que eu tenho, mas é claro que eu quero o seu olhar em cima disso, é claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, o seu comentário aqui embaixo, a sua ideia, o que faltou, o que você acha que vale colocar como ingrediente para análise, enfim, o que você quiser, deixe seu comentário aqui embaixo, o like é fundamental também, não esquece de deixar esse like aí. Se você ainda não se inscreveu, chega aqui e se inscreve, ative o sininho também e claro, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente também. Bora falar de futebol!